No vídeo de hoje eu vou tentar explicar para vocês, né, quais são essas mudanças que estão acontecendo aqui na Twitch com relação ao uso de músicas durante as live streams e os perigos que isso pode ter para o seu canal, as dificuldades esperadas daqui em diante e algumas soluções, né, algumas coisas que a gente pode fazer para tentar contornar um pouco isso. Mas vamos começar aqui, galera, dando uma olhada no pronunciamento oficial da Twitch a respeito dessa situação, tá bom? Essa semana nós tivemos um influxo de DMCA com relação a clipes com músicas de fundo do ano de 2017 até hoje. Então vejam que não é apenas algo recente, tá bom? Se você tiver conteúdos no seu canal da Twitch, seja VOD ou seja clipes desde o ano de 2017, existe aqui um risco, por causa desses DMCAs que a Twitch tem sofrido nessa semana, de que ela seja obrigada a derrubar o seu canal. Nós sabemos que muitos de vocês têm arquivos grandes e estamos trabalhando para que isso se torne mais fácil, né? Essa é a primeira vez que recebemos tamanhas reclamações de DMCA contra clipes, tá? Nós entendemos que isso tem sido estressante e que afeta muitos criadores e estamos trabalhando em soluções, inclusive examinando como que a gente pode oferecer mais controle, né, para os streamers com relação aos nossos próprios clipes. Nós estamos aderindo ao DMCA, o que nos exige tomar ação com relação ao conteúdo e às contas de streamers, uma vez notificados pelos detentores de direitos, tá bom? Com relação ao acontecido essa semana, os nossos guias e orientações com relação ao uso de músicas na plataforma não mudou, confira aqui no link. Então a Twitch está falando que as diretrizes dela com relação à música, de fato, nunca mudou. O que isso significa, galera? Sempre, desde que o Toquinha faz aqui os vídeos, sempre existiu essas diretrizes aqui com relação a músicas na Twitch e sempre foi falado que não pode usar conteúdo de terceiros e tudo mais, isso sempre foi claro, tá? Tanto com relação à música quanto com relação a outras diretrizes relacionadas a direitos autorais. Mas eu já falei aqui várias vezes em vídeos que, não cara, na Twitch você pode ouvir música de boas, etc. Porque apesar disso aqui sempre ter sido assim na teoria, a gente não via na prática as pessoas tendo algum tipo de punição por violar as diretrizes de música, tá? O máximo que acontecia era que a Twitch mutava os VODs das pessoas nas músicas que poderiam ter complicações para a plataforma, justamente para que os detentores de direitos autorais não pudessem forçar os DMCA em cima da Twitch. Vamos falar sobre isso então, o que são os DMCA, e aí a gente vai dar uma olhada aqui em quais são as diretrizes relacionadas à música e o que outras pessoas estão fazendo, o que outras pessoas estão falando a respeito disso. Digital Millennium Copyright Act de 1998 é uma lei dos Estados Unidos que limita a responsabilidade dos provedores de serviços online pela violação de direitos autorais causada pelos seus usuários, né? Causada por seus usuários. Essa lei, ela criminaliza não só a infração em si dos direitos autorais da propriedade intelectual de qualquer artista, mas também a produção e distribuição de tecnologia que permita evitar as medidas de proteção de direitos do autor. O que acontece aqui é o seguinte, a detentora dos direitos autorais, ela não tem como sair vasculhando canal por canal para ver quem que está infringindo isso ou não e processando cada um de nós criadores de conteúdo. Isso é inviável. Então, tanto na situação do YouTube quanto com relação agora à Twitch de hoje em diante, o que acontece é, se a plataforma permite que esses tipos de coisa aconteçam, quem vai responder esse processo por infração de lei contra direitos autorais é a plataforma, ao invés de seus criadores. Então, para que a própria Twitch, assim como o YouTube, não tenham que responder por milhares e milhares e milhares de processos contra eles com relação a direitos autorais, a plataforma é obrigada a derrubar esse conteúdo através dos strikes, né? Mas com relação à Twitch, o que a gente sabe é que ela vai ser agora obrigada a derrubar os canais que possuem conteúdos de terceiros, seja nos VODs, seja durante as lives e seja nos clipes desde o ano de 2017, beleza? Existe uma série de coisas que ainda não estão claras para nós, né? Se vai existir algum meio termo, se vai existir algum tipo de negociação, né? Porque a negociação que era feita anteriormente é a mesma que o Facebook hoje em dia tem, né? Que é aquela negociação assim, onde os VODs vão ficar mutados e tudo mais para que não aconteça esse processo de DMCA e as pessoas possam fazer lives ali durante as suas transmissões, etc. Mas isso, por exemplo, não foi o suficiente para impedir que a Twitch sofresse esses processos, então muito provavelmente ao longo do tempo, quando o Facebook se tornar uma grande plataforma de streaming, caso ele chegue nesse ponto, ele vai passar por algo parecido, né? Não sei. É preciso ver que tipo de solução que a Twitch vai nos oferecer, que tipo de meio termo ela vai poder chegar com relação a essas detentoras de direitos autorais, tá? Mas do que a gente sabe no momento é isso.
Compartilhar músicas na Twitch. Pedimos aos criadores que compartilhem apenas conteúdos dos quais possuem os direitos necessários. Transmitir ou fazer upload de conteúdo contendo músicas com conteúdo protegido constitui uma violação das nossas políticas, a menos que você possua autoridade ou os direitos para compartilhar. Então, aqui sempre foi claro que não podia usar conteúdo de terceiros, né? Mas a gente não via na prática acontecendo qualquer coisa com relação a isso. E é isso que está mudando. A partir de agora, isso vai ser passível de ban, mesmo que tenham sido feitos antes de a gente estar ciente, né? Antes de a Twitch ter nos alertado sobre essa rigidez que vai existir aqui com relação a DMCAs. Aqui ele está explicando, né? O que é uma música de sua propriedade, o que é uma música licenciada a você, permissões do Twitch Sings, que é a categoria de karaokê da Twitch, né? Tem muita gente com dúvidas sobre o que vai virar essa categoria aqui. Eu vou estar deixando esse link na descrição para vocês conferirem tudo isso. Então, aqui estão alguns exemplos de tipos de conteúdo musical que você não pode usar nas transmissões. Então, programas para escutar as músicas, setlist de DJ, performance de karaokê, performance de dublagem, representação visual de música, performance de cover musical, tudo isso não pode, tá? E as que nós podemos são músicas que são da nossa propriedade ou músicas que foram licenciadas a nós. Isso aqui é uma coisa importante e relevante que eu gostaria que vocês soubessem. Então a gente já tem visto aqui, com base nisso, essa questão de você ter a licença para uma música, uma série de pessoas, né, uma série de artistas aqui que estão aqui nas hashtags do Twitter disponibilizando a licença de uso das músicas deles de fundo nas suas streams, né? Então tem muita gente se manifestando com relação a isso, tem muito artista aí dando licenciamento de usar as músicas deles, alguns DJs, né, algumas produtoras, algumas gravadoras, e provavelmente aqui nas extensões da Twitch a gente vai ver algum tipo de reação, algum tipo de resposta ou manifestação com relação a isso que está acontecendo, né? Porque existem aqui extensões na Twitch apenas relacionadas a músicas, elas sempre existiram, tá? E a gente provavelmente vai ver aqui algumas extensões surgindo, onde vai ser possível, através delas, você sempre ter ali uma playlist de músicas sem copyright para que a gente possa ouvir durante as nossas transmissões, tá? Se você tem dúvida se uma música tem direito autoral ou não, o que eu recomendo que vocês façam é digitar No Copyright Music, né? Você vai achar muitos canais onde eles explicam de que forma que você pode obter a licença daquelas músicas. Geralmente é algo tipo assim, se inscreva aqui no meu site, etc. Se eu passar a usar alguns desses, a gente pode fazer um vídeo sobre, né? Se vier aqui uma extensão relacionada a isso, a gente também pode fazer um vídeo sobre. Mas a moral da história é que existe uma série de canais do YouTube que oferecem músicas completamente livres com relação ao uso dela, né, no seu conteúdo, e tem algumas que você pode usar desde que você faça uma inscrição, desde que você coloque ali numa, sabe, tipo umas coisinhas assim, mas que eles licenciam facilmente as músicas para nós, como a gente tem visto aqui alguns artistas fazendo, tá bom? Mas então, o que você, streamer, pode fazer aí da sua casa para você se preparar contra isso, para você prevenir qualquer tipo de punição que você possa receber por conteúdos passados que você tenha feito que envolvem ali músicas ou conteúdos de terceiros, né? Uma coisa que eu sugiro para vocês é apagarem aqui os clipes e os VODs do canal. Para isso, a gente vai querer abrir aqui uma aba conhecida como Estúdio de Vídeo, e clicando aqui em clipes também, a gente pode gerenciar clipes, tá bom? Que vai ser uma aba parecida aqui com o Estúdio de Vídeo. No Estúdio de Vídeo é onde a gente pode editar as nossas lives através de destaques, né? Adicionar elas em coleções, exportar elas, por exemplo, para o YouTube ou apagar as lives. Então o que eu sinceramente recomendo, por mais doloroso que isso possa ser, é você, às vezes, baixar aqui os VODs que você precisar, que você for usar para algum tipo de conteúdo, né, que você faz, e apagar todos os VODs possíveis que existam aqui, infrações com relação a direitos autorais. Vocês podem ver que alguns têm o áudio silenciado, né, os VODs silenciados, que antigamente era o que possibilitava a gente fazer essas lives ouvindo música e tudo mais. Mas independente de esse aqui ter sido silenciado e esse aqui não, por exemplo, a minha recomendação e a recomendação da Twitch é que a gente simplesmente dê uma limpa no canal, para que você não tenha que sofrer as consequências, né, de coisas de às vezes 2 anos atrás. Com relação aos VODs, isso não é tanto um problema, né, principalmente nós streamers afiliados não podemos ter tantas transmissões armazenadas assim, mas aqui com relação aos clipes é a parte que dói de verdade, né? Aqui a gente tem os clipes que a gente criou, mas aqui a gente tem os clipes do seu canal. E a Twitch, ela tem essa mania de criar clipes automáticos, que nem vocês estão vendo aqui, ó.
todos esses clipes que tem o nome do título da live e não o nome que alguém colocou ao criar o clipe, você pode saber que ele é um clipe em que provavelmente não existe nada acontecendo, tá? Então, por exemplo, diferente desse aqui que alguém criou e deu um nome pra ele, Gank do Toquinha, esses que tem o título da nossa live são clipes que você pode excluir porque são momentos totalmente aleatórios que a Twitch cria automaticamente da sua live. Agora, o que dói de verdade é a gente ver que muitos desses clipes criados e queridos aqui por nós provavelmente têm infrações, né, de uso de direitos autorais, de músicas. Muitas vezes vai ter uma musiquinha assim num clipe seu, e diferente dos VODs, né, diferente das lives que ficam salvas, os clipes, eles ficam salvos para sempre. Então a gente tem clipes aqui no meu canal, por exemplo, desde quando eu comecei as minhas primeiras lives. A minha sorte é que eu sempre baixei, né? Eu sempre fiz os compilados de melhores momentos das minhas lives. Eu tenho essas coisas todas aqui no YouTube, mas os desse ano de 2020, por exemplo, eu não tenho. Então qualquer plano assim que eu tinha de às vezes pegar os clipes mais legal e mostrar pra vocês como que tem sido assim essas nossas lives de 2020, infelizmente, essa ideia provavelmente vai pro ralo por enquanto, porque existe o risco de a Twitch analisar aqui esses clipes e VODs do nosso canal e simplesmente deletar eles, tá? Mas só lembrando então para vocês que existe a possibilidade de vocês salvarem os clipes, tá? Então, assim como os VODs aqui do estúdio, a minha recomendação é: dá uma assistida nos seus clipes, nos clipes que forem relevantes, baixa o máximo de VODs, baixa o máximo de clipes que você conseguir, porque você vai sentir falta deles, você vai sentir falta assim de ter essas memórias, né? Todas essas lives que só quem teve lá sabe como que foi. E às vezes é muito legal a gente ter essas coisas para olhar para trás, ver o nosso crescimento, ver nossa evolução. Minha recomendação é simplesmente baixar todos, tá? São clipezinhos de 30 segundos. E após o feito, você apagar todos os clipes, tá bom? Pra gente baixar ou excluir um clipe, então, você precisa clicar aqui nele, tá? Tem aqui lixinho e tem compartilhar. Aqui em compartilhar, a gente pode fazer o download nessa setinha roxa, tá bom, galera? Sei que dói, sei que vai ser difícil. Eu não sei se eu vou ter coragem de fazer isso, não sei se eu quero arriscar tomar um ban ou não, mas eu acho que isso vai ser pra melhor, tá bom? Eu acho bem triste, sabe? Eu acho bem frustrante, assim. Eu sei que não é uma culpa exatamente da plataforma, que ela é obrigada a fazer isso, senão seríamos nós respondendo aí a processos de infração de lei. Mas eu acho uma situação muito, assim, negativa como um todo, principalmente porque eu sempre fui um daqueles caras que defendia que uma das partes mais essenciais de uma live stream era a música, era a trilha sonora, né? Que fazia ter todo um clima diferente, cara. Vocês não têm noção a diferença que uma trilha sonora faz com relação a um conteúdo. Tem lives, assim, que a gente vê que são lives bem legais. A live do cara é bem legal, é uma parada super legal, mas que você vê que sem música seria uma live completamente intragável, né? Então eu acho isso muito complicado. Eu sempre achei assim as músicas uma parte muito boa assim de poder ser um streamer, e agora que isso tá acontecendo, não é que a gente não vá ter músicas, mas a gente não vai ter as nossas músicas, né? Aquela música que você gosta. E eu acho que isso prejudica muito assim a comunicação entre o streamer e seu público, né? Eu acho que a gente podendo sempre ter escolhido ali o que ouvir, ficava muito mais fácil, assim, de projetar, de mostrar pra nossa audiência, né? Que tipo de pessoa nós somos, né? Que tipo de música a gente curte, que tipo de vibe que a gente tem. Porque eram as nossas músicas favoritas e muitas vezes a pessoa gostava também. Então já era, né? Algo que aproximava mais o streamer de seu público. E eu acho que isso é extremamente prejudicial, principalmente nesse sentido, assim, da relação, da questão da vibe das lives, né? Talvez não será a mesma. É isso que eu penso, então. Eu acho extremamente triste. Mas aconteceu, né? Acho que nossa BB Twitch finalmente tá crescendo a um ponto em que ela tá tendo que assumir responsabilidades que outras plataformas maiores, de maior alcance, como o YouTube, já tiveram que passar por recentemente, né? Em anos passados e tudo mais. Eu lembro dessa situação toda acontecendo no YouTube. Agora a gente vê ela acontecendo na Twitch. Por um lado, talvez isso seja um sinal de que ela tá crescendo muito. Por outro, uma liberdade a menos que a gente tem aí. Acho que existem muitos debates, existem muitas conversas que podem ser feitas com relação a isso. Eu não sei o que vocês pensam, o que vocês entendem sobre questão de fair use, né, versus direitos autorais e tudo isso. Talvez daria uns debates interessantes aí
que talvez a gente pudesse trazer aqui no canal um dia, ou enfim. Então, esse vídeo aqui, galera, a gente tá mais comentando essa notícia. Falei pra vocês, assim, umas possíveis soluções pra isso, pra que você evite algum tipo de perigo, e um pouquinho sobre o que eu penso, né? Eu não sei se vocês curtem esse tipo de vídeo, não é um tutorial nem nada do tipo, mas ao mesmo tempo tem a ver com o que eu faço, tem a ver com o que você faz, eu só estou trazendo aqui essas notícias. Em geral, na Twitch rola muito drama, rola muito mais drama do que isso aqui que a gente tá vendo, mas eu evito trazer. Ah, fulano foi banido, né? Ah, fulana fez tal coisa em live. Então, eu evito me envolver nessas questões assim de Twitch drama. Mas isso aqui é uma mudança de operação na plataforma em si, então eu acho relevante. Mas no mais, pessoal, eu espero que todos vocês estejam bem. Toquinha tá com os planos, tô com umas ideias que eu queria muito trazer aqui pra ver a leitura que vocês têm sobre isso, se esse tipo de coisa seria uma forma saudável e legal do nosso canal seguir em diante, uma vez que o Toquinha tenha lançado o curso dele sobre streaming, para a gente ainda ter do que falar e tudo mais. Tô bem ansioso aí para eu conseguir ter a coragem de postar e ver o que vocês acham, assim, o que a gente poderia esperar do futuro desse nosso canalzinho aqui, beleza? No mais, um grande beijo aí a todos vocês e quem sabe a gente não se vê aí no nosso próximo vídeo. Fui!